Pessoal, eu achei que eu ia tirar férias, mas a China, o ano novo chinês é em outra época e, bom, eles acabaram não esperando o ano novo acabar para lançar um novo modelo de IA chinês. E olha, esse modelo de IA chinês me fez sair da praia para vir aqui só para gravar um vídeo para vocês. GLM 4.7 acabou de chegar e quem achou que no final do ano os modelos da Anthropic, da Google ou da OpenAI seriam os melhores para codificação, a China falou: peraí, tô chegando com um modelinho novo para você testar aí. E vamos testar aqui agora o GLM 4.7. Bora! Nesse vídeo você vai ver código, mas não é landing pagezinha, a gente vai fazer um sisteminha. Nesse vídeo você vai ver análise de benchmarks, mas não só aqueles que importam para quem lançou o modelo, mas aqueles que importam para você que vai programar e desenvolver software com a inteligência artificial. E nesse vídeo você vai ver a minha tela que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Então bora pro conteúdo. Seguinte, estamos aqui com o GLM 4.7, já está disponível no Hugging Face. Você consegue pegar esse modelo e rodar ele na sua máquina. Óbvio que não é um modelo para rodar na máquina local, porque ele se trata de um modelo de 358 bilhões de parâmetros, mas significa que qualquer pessoa com infraestrutura suficiente consegue pegar esse modelo e rodar na sua infraestrutura. Agora vamos analisar os benchmarks. E antes de você chegar nos comentários e falar: ai, que benchmark horroroso, porque esse aqui não funciona desse jeito que está no benchmark, deixa eu fazer um disclaimer rapidão aqui. Galera, benchmark é o nosso parâmetro validável, ou seja, se no benchmark falou que o LLM teve nota X, eu consigo reproduzir isso e validar e falar: olha, realmente teve nota X seguindo esses parâmetros. Ou seja, metodologia científica na veia, tá bom? Para isso a gente usa benchmark. Eu sei que tem LLM que é bom para Java, outros são melhores para Python, outros são melhores para TypeScript e tá tudo certo, mas o benchmark vai dar para a gente um norte para saber o quão longe um tá do outro e a gente nunca analisa um benchmark isolado, a gente sempre faz uma análise em conjunto. Dito isso, sem rating, bora para análise de benchmarks. Nós temos inicialmente 5 modelos, depois vai expandir o leque um pouquinho, vocês vão ver. Mas chama atenção para vocês o seguinte: a Zifo.ai, que é a dona do GLM 4.7, ela se posiciona como um antagonista da Anthropic. Ou seja, você vai ver muito mais um comparativo especificamente entre os modelos dela e o Sonnet 4.5, que é onde ela se posiciona. Ela se posiciona para bater de frente com o Sonnet 4.5. Beleza? E aqui vamos ter também o comparativo DeepSeek 3.2 e GPT 5.1. Começando do SW Bench Verified, que é aquele benchmark que a gente sempre chama atenção para a programação. Ele vai validar o quão bom é um LLM de entrar numa base de código Python, resolver um problema real, resolver por requests reais e ter o resultado ali, quantos testes vão passar depois desse LLM corrigir. E aqui ele tirou 73,8%. Teve um salto considerável da versão anterior do GLM 4.6. E presta atenção, o GLM 4.6 foi lançado algumas semanas atrás. Então aqui a gente vai perceber durante essa análise que teve saltos interessantes entre o GLM 4.6 e o GLM 4.7. Presta atenção. Comparado ao Sonnet 4.5, 73,8 versus 77,2. Muito diferente do 68 versus 77,2. Antes dava uma diferença de quase 10%, agora a diferença caiu para menos de 4%. Isso ficou muito interessante. 4% no SW Bench Verified não é uma coisa que você vai notar tão nitidamente no código. Isso aqui posiciona muito bem esse modelo open source. Outro benchmark interessante, Live Code Bench. O que é que esse cara faz? Ele vai analisar a capacidade de um LLM resolver lead code, ou seja, a capacidade de um LLM passar naquelas provas iniciais para empresas gringas como as FAANG, né? Facebook, Apple, Netflix e afins. Então, basicamente, aqui, o Sonnet 4.5 sempre mandou muito mal. Ele está com 64 pontos percentuais. Enquanto isso, 20 pontos percentuais acima, nós temos GLM 4.7. Beleza? Temos ele perdendo para a OpenAI, o GPT 5.1 High, e perdendo, e quase, na verdade, quase empatando, ele ganha por pouco do 3.2, do DeepSeek 3.2. Outro benchmark importante é o benchmark de Reasoning, o GPQA Diamond. Aqui ele está ganhando por pouca diferença também, então é quase que imperceptível do Sonnet 4.5 e foi um salto de 4 pontos percentuais comparado ao GLM 4.6.
Nesse caso, ele quase encosta no GPT 5.1 High também. Vamos analisar para baixo aqui, temos o T2 Bench e o Terminal Bench. São benchmarks importantes para qualquer pessoa que trabalha desenvolvendo código com LLM. Por quê? Porque hoje as ferramentas de desenvolvimento de software auxiliadas por inteligência artificial, todas elas, na maioria, 99% dos casos, usam o terminal para desenvolver. Ou seja, aqui você vai ter o GLM 4.7 com um salto gigantesco, quase que dobrou o resultado dele da versão do GLM 4.6. Isso aqui é um salto muito interessante. Poucas semanas, um baita avanço. E aqui também, no T2 Bench, temos um salto considerável aí de 12%, mais ou menos, comparado à versão anterior. E nessa, ele passou aqui por alguns pontos percentuais o modelo da OpenAI e passou por 0,2 pontos percentuais, 0,2 pontos percentuais o modelo do Sonnet 4.5. Agora vamos ver se esse negócio manda bem programando. Para quem não me conhece, eu sou o Vini, eu tenho mais de 18 anos de experiência desenvolvendo software. E aqui nesse canal eu ensino pessoas como você a usar IA da melhor maneira possível para desenvolver software e para não ser substituído. Cruz credo, quem dos pai. E seguinte, para quem não me conhece, aqui na descrição tem um link para minha comunidade, a AI Coders Academy, que é muito mais do que uma comunidade. Nós já somos mais de 1000 pessoas aprendendo a desenvolver software da maneira certa, com o mínimo possível de alucinação de IA com inteligência artificial. Beleza? Link aqui na descrição. Junte-se a mais de 1000 membros da AI Coders Academy. Vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Seguinte, aqui agora eu pedi para ele criar para a gente o GLM 4.7, um CRM, um template starter de CRM. Que ferramenta que você está usando aí, Vini? Que parada diferente é essa? Essa é o chat.z.ai, que é o chat do z.ai. Quando você acessar ele, você vai selecionar a ferramenta Full Stack, que é o agente Full Stack que eles têm, e esse agente vai desenvolver uma aplicação em Next.js, tá bom? Usando Prisma como RM e o banco de dados ali um SQLite, beleza? Ele vai subir uma máquina virtual aqui e vai rodar esse projetinho para você. Ô Vini, quanto que custa para usar o chat.z.ai? É um total de R$0. Traduzindo para você do chinês, R$0. Baratinho, né não? Em dólares é também $0. E aqui você vai conseguir desembolar bastante coisa até chegar ao ponto de você conectar no Git. Ih, não dá não. Você tem que fazer o download do código. Ele não tem integração direta com o GitHub ainda. Mas tá bom, né? De graça até injeção na testa. Aqui então você vai conseguir rodar o seu comando inicial, e meu comando inicial foi create a CRM to be used as a starter template to create custom CRMs, que em português significa cria para mim um template CRM. Por que eu fiz em inglês? Porque modelos chineses, via de regra, não são tão bons em multi-idiomas. Ou seja, eles vão mandar bem em chinês, aí eles mandam bem pra caramba, e vão mandar bem em inglês também. Mas nos outros idiomas, às vezes dá uma alucinada legal. Para não alucinar, manda aqui em inglês para garantir, e se você for fluente em chinês, aí melhor ainda. Quando você estiver interagindo com ele, você vai observar o seguinte: a maioria dos LLMs chineses vão fazer o reasoning, o pensamento, em chinês. Mas aqui me surpreendeu. Nos meus testes, o reasoning está vindo todo em inglês. Isso já é um avanço interessante para o modelo do GLM 4.7. E aqui ele criou em one shot essa aplicação. E eu pedi já, depois que ele criou, tem alguns erros acontecendo. Não vou passar pano para LLM, mas tem alguns erros acontecendo. E eu pedi para ele depois fazer a integração com a autenticação do Clerk, tá? O Clerk, para mim, é uma das melhores ferramentas hoje para você trabalhar com autenticação. E ele criou aqui, não está 100% funcional a autenticação. Tem aqui uns bugzinhos, né? Tem 4 botões para adicionar contatos. Ele deu uma alucinadinha aqui. Mas é uma primeira versão funcional. Foi one shot. Não trabalhei nada aqui de engenharia de contexto. Não trabalhei nada de Spec-Driven Development. Inclusive, se você quiser aprender engenharia de contexto e Spec-Driven Development, eu ensino lá dentro da AI Coders Academy. Mas, a gente consegue acesso ao código dele. Vamos analisar o código dele, se ele mandou bem no código ou se cometeu os erros padrãozinho de IA que geralmente comete nos códigos. Vamos ver aqui, Legal, o primeiro ponto é o seguinte: quando ele fez o planejamento, ele criou para a gente um contexto de spec-driven, aqui vamos dizer assim. Então ele já fez a especificação do CRM Starter Template, seguindo uma abordagem muito spec-driven development, inclusive com os endpoints para serem criados e todas as conexões de banco de dados para serem feitas. Legal, ponto positivo aqui para a ferramenta do agente full stack. O que mais?
CRM Guide. Ele criou um guia de quais são os core modules que um CRM precisa ter. Trouxe aqui também, ficou bem interessante. Outro ponto importante, Clerk Setup. Então, quando eu pedi para ele implementar o Clerk, ele criou esse módulo, o Clerk Setup. E o Clerk Setup, de novo, Spec Driven Development. Ou seja, o agente full stack tá manjando dos paranauês. Eu acho que ele é aluno lá na AI Coders Academy. Depois disso, ele foi para a implementação. Vamos entender essa implementação, então. Vamos para a API, o back-end da nossa aplicação. Vamos em Companies e vamos ver como é que ele criou aqui esse back-end. Aqui tem um detalhezinho que geralmente, até mesmo os modelos da Anthropic alucinam com Next.js, que é, na hora de fazer a chamada de um parâmetro de URL, ele não usa o promise. Eu acho que ele não... Ó, vamos ver. Tá aqui, ó. Não conseguiu fazer, ó. Get a single company, export a function get. Aqui, geralmente, isso aqui, o retorno esperado é uma promise. E aqui ele não está retornando como promise. Então, isso que vai quebrar. Pode ser que alguns erros que a gente está vendo ali já sejam até mesmo disso aqui, tá? Padrão, os modelos da Anthropic também quebram. Os modelos que não quebram, geralmente, comigo, são os modelos da OpenAI, os mais recentes, 5 para cima, e o modelo do Gemini 3 e Gemini 3 Flash, geralmente não erra aqui nesse ponto, tá? Não é nada crítico, isso você arruma com engenharia de contexto e você arruma também com Spec Driven Development. Fazendo uma boa engenharia de contexto, você consegue passar aqui certinho. Um outro ponto que não me agrada, mas é um MVP, a gente deixa passar, mas não me agrada, é essa chamada do banco de dados diretamente aqui no código. Isso aqui não é interessante, porque no longo prazo você está misturando lógica de negócio com API, com um monte de coisa. Aqui é o seguinte, numa engenharia de contexto, você vai definir as suas guidelines de projeto, o seu design pattern e falar, ó, siga esse design pattern. Aqui é onde você vai botar as requisições do banco de dados. Aqui é onde vai ser as requisições. Enfim, você monta na sua engenharia de contexto. Mas funciona. Beleza. MVP tá aqui, tá funcionando. Vamos ver só uma coisa aqui, se ele está usando algum tipo de maneira de prever para não me permitir acessar sem autenticação. Olha, ele configurou o Clerk Middleware aqui, configurou as rotas que são permitidas e as rotas que são protegidas. Legal. Essa Protected Route aqui, qualquer outra rota que não seja essa, deveria ser protegida. Aqui, na verdade, ele deixou acessar, não era para estar funcionando. Tem uma falhazinha ali também. ReadMeMD tá aqui. Beleza. Pontos então, galera. Já traz aqui, esses componentes todos já vieram por padrão no template que eu usei .ai atrás. Então, pontos aqui relevantes sobre esse sistema, na verdade, sobre o GLM 4.7. Ele consegue desenvolver bem, ele desenvolveu, dando uma base de código, que é o que ele trouxe aqui. Então, eles trouxeram uma base de código pronta e ele conseguiu desenvolver bem. E o que ele mandou mal, na minha visão, é falta de orientação, é falta de ter clareza, ó, se você for montar um endpoint e esse endpoint tiver um parâmetro, no Next.js você tem que aguardar promise, ou passar junto com o contexto documentação. Se resolve tanto com engenharia de contexto, quanto também com MCPs do Context Set. Minha nota, ó, eu vou dizer que tá nota Sonnet 4, beleza? Ele tá entregando o equivalente ao que eu tinha quando eu usava o Sonnet 4, e isso é bem legal, porque o Sonnet 4, o Sonnet 4.5 já me entregavam bem legal, e a maneira como eu uso eu uso um LLM mais avançado, como o Opus 4.5, como o Gemini 3 ou o GPT 5.2, para fazer a parte de planejamento, a infraestrutura base do código, montando engenharia de contexto, montando Spec-Driven Development, toda a estrutura de Spec-Driven. Depois que eu faço isso, aí eu vou usar um LLM, que geralmente eu chamo de LLM pedreiro, que é aquele cara que vai subir as paredes, que vai fazer o negócio funcionar. Mas a base e o planejamento eu faço com o LLM mais caro. O GLM 4.7, na minha visão, tá um bom LLM para subir paredes. Eu vou considerar, com certeza, botar esse cara na minha infra. Agora, vamos entender o seguinte. Quanto é que tá de preço, hein? E se a sua desculpa para não comprar presente de Natal no final de ano foi que você não tinha dinheiro ou limite no cartão de crédito porque você gastou tudo com IA, bom, aqui talvez o jogo muda. Vamos começar primeiro pelo GLM Coding Plan. Vou ser sincero com vocês, isso aqui é absurdo. Não dá para a gente comparar preço só pelo preço do GLM Coding Plan, porque senão a gente vai para o espaço. Mas vou explicar rapidamente e aí eu vou depois comparar centavo a centavo. No GLM Coding Plan, você tem 3 planos, Lite, Pro e Max. No plano Lite, você vai pagar $3 no primeiro mês e depois $6 a cada mês. Isso vai te dar 3 vezes mais uso
do que se você pagasse o plano inicial da Anthropic. Ou seja, plano inicial da Anthropic, que é o Cloud Pro, $20. Plano inicial da GLM, você paga $6 mês. Então essa é a diferença. Só que o GLM vai te entregar 3 vezes mais uso. E aí você tem o Pro e o Max, que são equiparáveis à escadinha de produtos que você tem na Anthropic. Então você tem o Cloud Pro, depois tem o Cloud Max menos menos, depois o Cloud Max mais mais, vamos dizer assim. E aqui tem o equivalente, sempre com mais uso do que o que a Anthropic te entrega. Beleza? Só que comparar só isso daqui, meus amigos, é muito difícil, porque nunca tem aquela clareza explícita da Anthropic de tá bom, quantos tokens eu uso aqui no Cloud Code, no plano Pro? E aqui também fica um pouco difícil de calcular. Para facilitar, vamos para o OpenRouter. No OpenRouter, a gente vai ter aqui ó, GLM 4.7, CloudSonus 4.5, e eu trouxe também para brincadeira o Gemini 3, só para a gente dar aquela brincadinha de leve. GLM 4.7, 200 mil tokens de janela de contexto para 40 centavos de dólar o preço do milhão de input token e $1,50 pelo milhão de output token. Interessante. Vamos entender o CloudSonus 4.5. 1 milhão de tokens, janela de contexto, para $3 input token e $15 output token. Rapaz, aqui a gente está falando de 7 vezes mais barato o GLM 4.7, pelo menos no input token, tá? E 10 vezes mais barato no output token. É coisa, hein, turma? É coisa. No dia a dia, isso aqui faz diferença. Gemini 3 Flash. Esse cara... Uai, tá mais caro. Gemini 3 Flash, 50 centavos de dólar. Lembrando, 1.048.000 tokens de janela de contexto, custando 50 centavos 1 milhão de input token para $3, 1 milhão de output token. Ou seja, ele ainda, pelo menos no output token, ele é o dobro do GLM 4.7 e no input token o GLM ganha por 10 centavos de dólar de diferença. Ou seja, no dia a dia, comparando os três, por que eu estou comparando os três? Porque no mercado hoje, os três são meio que os comparáveis, beleza? Hoje, na data do dia 23/12, comparando eles, o GLM 4.7 está ganhando em preço e está perdendo em janela de contexto. Mas chama atenção para uma parada incrível para vocês, isso aqui explode a cabeça. Throughput. Throughput, para quem não está ligado, é a velocidade dos modelos de LLM. E olha só, na média, você vai ter aqui os modelos, até mesmo o Gemini Flash, que é um dos mais rápidos da Google hoje, 100 tokens por segundo. Você vai ter o Cloud Sonus 4.5 a 73 tokens por segundo na infraestrutura da Amazon Bedrock. Quando você olha o GLM 4.7, dá uma olhada nisso aqui, turma. 977 tokens por segundo na infra da Z.ai, com uma latência de 2 segundos. Galera, isso aqui é absurdo. Isso é muito rápido mesmo. E eu já falei para vocês, 2026, quem vai ganhar essa corrida de LLM não é mais só o modelo mais inteligente, porque LLM está virando commodity. Ou seja, você vai ver cada vez mais esses benchmarks aqui que eu gosto de utilizar, você vai ver cada vez mais os LLMs chegando no topo. Já estão chegando no topo. E aí, ó, por exemplo, o MMLU já está quase todo mundo no topo. GPQA, todo mundo está chegando lá também. Live Coding Bench também. Aonde que vai estar a diferença quando todo mundo se tornar um bom LLM? Em preço e velocidade. Por isso que esse dado é importante do GLM 4.7. Ele está ganhando em preço e está ganhando em velocidade, mas precisa melhorar a janela de contexto. E aí, o que você achou do GLM 4.7? Já vai testar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você não me conhecia, eu sou o Vini, aqui é o canal da AI Coders Academy. Muito obrigado. Agora sim, deixa eu pegar minhas coisas e voltar para a praia. Valeu, abraço!